que o exercício físico é a maior terapêutica não medicamentosa do mundo, tanto na promoção quanto na reabilitação. Então, o exercício físico ele é capaz de modular funções fisiológicas que podem interferir diretamente em vários sistemas do nosso corpo. O meu café de hoje é com o Dr. Ivan Oliveira. Ivan, obrigado, viu? Prazer, brigadão. Agradeço o convite. Saiba que o nosso bate-papo de hoje vai ser bem dinâmico, assuntos relevantes. Verdade. Não é? É um grande prazer receber você aqui na sede da Mediata. Dentre as pessoas que eu tenho recebido aqui, tem dado bastante assim, feedback positivo e com certeza o que a gente vai abordar hoje com o seu conhecimento, o seu know-how, vai ajudar muita gente. Ô, irmão, agradeço muito o convite, uma honra estar aqui, pela nossa amizade, pela confiança no meu trabalho. Sim. Obrigado mesmo. Vivi momentos especiais dentro da sua família e agradeço muito por isso, sabe? Tanto pessoalmente como profissionalmente, e estar aqui hoje é uma honra. E com a imagem do chefe de fundo, então, aí nem se fala. Esse é o que dá inspiração para fazer os exercícios. Exatamente. Motivação a mais. Exatamente. Para quem não conhece o Ivan, ele tem uma qualificação até vasta. Vamos tentar resumir um pouquinho, tá bom? Ivan, você é doutor em biotecnologia, Isso. Formado em educação física, fisiologista e atualmente cursando fisioterapia. Você acha tempo para namorar, Ivan? Tem que encontrar um pouquinho, né? Eu terminei o doutorado, né, e procurando novos desafios, tentar atrelar as duas grandes profissões do movimento, né, que é a educação física e a fisioterapia, agregar para tentar sempre dar um pouco mais de qualidades, para ter mais ferramentas dentro da minha mala de trabalho, para fazer o que é mais importante, que é acolher o meu paciente, acolher o meu cliente e levar para ele, através do exercício físico, mais qualidade de vida, mais tratamento e mais reabilitação. Sim. Ivan, todos nós sabemos da importância dos exercícios físicos. Sim. Tá. Aí, eu digo para você que eu iniciei uma regularidade nos exercícios com a chegada da pandemia. Quando a pandemia iniciou, né, a Covid, o Corona, a pandemia do Covid, eu coloquei uma meta que eu precisava fazer algo que aumentasse a minha imunidade. Perfeito. Aí eu busquei um pouco de informação. Na época eu comecei os treinos contigo. Sim, sim. E isso me ajudou de uma forma que eu mesmo fiquei espantado. Haja vista que até o momento eu não peguei o Covid. Perfeito. E eu estou num ritmo normal da minha de trabalho. Normal. Minha vida continua, né? Voltei a trabalhar normalmente e saio. Não tenho usado assim nenhuma proteção, máscara, somente em lugares onde realmente precisa. Mas como que é a importância dos exercícios físicos? Você como profissional, o que você pode... Ô, irmão, eu costumo dizer baseado em evidência científica, que o exercício físico é a maior terapêutica não medicamentosa do mundo, tanto na promoção quanto na reabilitação. Então, o exercício físico ele é capaz de modular funções fisiológicas que podem interferir diretamente em vários sistemas do nosso corpo. Dentre eles estão o sistema imunológico, o sistema osteoarticular, o sistema cardiovascular. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu estudei o efeito do exercício físico sobre marcadores de inflamação. Então, a ciência sabe hoje que o nosso corpo ele inflama, ele produz inflamação sistêmica. Até através de alguns alimentos, né? Sim. Por exemplo, tem alguns alimentos que eu sinto quando eu vou comer algum tipo de
produto, né? Sim. Farinha, os enlatados. Eu sinto que o corpo ele já tem uma reação os diferente. alimentos de alto índice glicêmico, por exemplo, a farinha de trigo. Farinha de trigo. Então, essas características aumentam os processos inflamatórios. Então, na minha dissertação de mestrado, por exemplo, nós fomos verificar se o exercício físico seria capaz de modular a inflamação para baixo. E o que a gente descobriu? Para a coisa ficar mais interessante, ficar com peso maior, a gente foi procurar um perfil de ser humano altamente inflamado. Então nós procuramos idosos com sobrepeso. Por quê? Porque o processo de envelhecimento ele já acelera a produção dos marcadores inflamatórios, que a ciência chama de interleucinas. E a obesidade, o tecido adiposo, os adipócitos produzem inflamação em grande escala. Então nós juntamos as duas coisas. E o exercício físico, que a gente chama de exercício físico multicomponente, ou seja, numa mesma sessão de exercício, esse paciente idoso fazia exercício de força, fazia exercício de flexibilidade, fazia exercício aeróbio, foi capaz de, em 16 semanas, reduzir significativamente os marcadores inflamatórios. Interleucina 8, interleucina 10, fator de necrose tumoral alfa. Então, o que se discutiu muito nesse período de pandemia em relação ao Covid e exercício é que as pessoas muitas vezes não conseguiam passar a informação adequada. Não é que o exercício físico evitaria do indivíduo pegar Covid. Sim. Né? É que o exercício físico, o indivíduo ativo, o indivíduo com maior condição física, ele tem maior capacidade de lidar com os processos inflamatórios. E o Covid nada mais é que um marcador inflamatório. É um vírus que promove uma inflamação sistêmica, principalmente respiratória. Então, mesmo os indivíduos que pegaram Covid, mesmo antes do processo de vacinação, se você revirar a característica estatística, eles tiveram uma menor probabilidade de uma enfermidade grave quando comparado com os indivíduos sedentários e obesos. Legal. Ivan, sobre os idosos, você tem feito um trabalho muito, muito específico e com muita técnica, muito conhecimento, estudos, pesquisas com idosos. Eu escuto bastante falar sobre a capacidade funcional do idoso. Perfeito. O que seria a capacidade funcional? Eu imagino que seja manter a atividade dele, a rotina e tal. Está relacionado a isso? Sim. Eu, juntamente com o meu grupo de pesquisa nos últimos 10 anos, acho que nós publicamos uns 30, 40 artigos internacionais relacionados à capacidade funcional. E eu costumo dizer que quando a gente fala da população idosa, falar que essa população idosa vai ter doença crônica não transmissível é chover no molhado, irmão. Falar que o idoso vai ser hipertenso, vai ser diabético, vai ter Alzheimer ou vai ter uma doença neurodegenerativa é chover no molhado. Não dá para você óbvio, prever. Não dá. E provavelmente ele vai ter essas doenças crônicas não transmissíveis. Então o que vai modular a longevidade com qualidade de vida dessa população é a capacidade funcional. É a capacidade da manutenção da atividade de vida diária desse indivíduo. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. O exercício físico é a única forma, não existe remédio, fármaco, que vá manter a capacidade funcional desses idosos. Principalmente o exercício de força, porque o maior problema da redução da capacidade funcional no envelhecimento é a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. E não existe remédio para diminuição da perda da massa muscular. A única forma de nós conseguirmos uma população idosa funcional é através do exercício de força. Legal. E que falar então dos adolescentes, dos jovens que hoje têm tido muito... Os pais, têm tido muita preocupação com a obesidade. Sim. A obesidade começa hoje até em idades muito... Bem prematuras, né? Na nossa época era difícil você ter. Haja vista que mudou também, né, Ivan, a questão da alimentação, sim, a questão da tecnologia, trouxe, por exemplo, esse aumento do nível de ansiedade nas crianças, nos adolescentes e tal. Então, como que a gente pode
se você pegar um adolescente, como você convence o adolescente que ele precisa iniciar um programa de exercício? Um programa de exercício cedo. Raimon, olha como é preocupante essa característica da obesidade da criança e do adolescente. Infelizmente, o tecido muscular no corpo humano ele só sofre hipertrofia, que é o aumento da massa muscular. Então, através do exercício de força, você consegue aumentar a secção transversa de um músculo. Ótimo. Em contrapartida, o tecido adiposo ele sofre dois mecanismos fisiológicos, que é a hipertrofia, que é o aumento do tamanho da célula que armazena gordura, que é o adipócito, mas ele sofre também a hiperplasia, que é o aumento do número de células. E quando que isso acontece? Na primeira infância. Então aquela criança com baixo nível de atividade física de vida diária, com uma ingesta grande de enlatados hipercalóricos, por exemplo, além da hipertrofia, ele vai sofrer hiperplasia, ele vai produzir muitas células adipócitas. Por isso que quando você revira a fisiologia, tem aquela característica de dizer que uma criança obesa tem uma grande probabilidade de ser um adulto obeso. Além dele ter adquirido esses hábitos sociais que levam à obesidade, ele tem mais locais de armazenamento de gordura, cara. Isso é muito, muito preocupante. Associado à falta de atividade de vida diária, né? Você, na nossa faixa etária, nós crescemos brincando na rua, né? Fazendo um monte de coisa na rua. Hoje a criançada, ela é muito sedentária devido ao alto teor tecnológico, a característica de segurança pública também, associada a uma ingesta calórica em grande escala com déficit nutricional. Ou seja, ele ingere muita caloria com pouca qualidade. A ansiedade ela está relacionada a um fator de falta de exercício também? Não. A criança, o adolescente ansioso, né? Sim. Então, a criança e o adolescente ansioso, essa característica neuropsicológica pode interferir diretamente em modulações hormonais, por exemplo, a grelina, que é um hormônio que tem uma relação direta com a regulação de fome, que vai fazer essa criança aumentar ou diminuir a ingesta de comida. E o grande problema nessa faixa etária também, Rimon, falando abertamente, o exercício físico por si ele é antifisiológico. Ele quebra um equilíbrio fisiológico. Então a gente falar que o exercício é prazeroso é muito complicado, cara. Tentar convencer as pessoas a falar que o exercício é prazeroso é mentiroso. Por quê? Porque o exercício ele quebra um equilíbrio fisiológico. Mas hoje, por exemplo, Ivan, o fato só de andar já é um exercício. Sim. É aquela velha história. Não precisa ser academia. Quando não se tem nada, qualquer coisa vale. Sim. Né? É aquela velha história e a premissa que nós falamos na fisiologia. Quanto menos treinado o indivíduo for, mais treinável ele é. A criança, os pais, antes de pensar num programa de exercício para essas crianças, precisariam pensar em atividade de vida diária mais prazerosa e atividade de vida diária com aumento de gasto calórico. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em brincar. Sim, exatamente. A criança brincar já é um... Por que o exercício tem uma importância muito grande hoje, Rimon? Porque as crianças perderam as atividades de vida diária. Então, quando a gente fala no desenvolvimento dos aspectos psicomotores básicos, rastejar, engatinhar, saltar, pular, trepar, nós fazíamos isso sem ninguém pedir. Hoje em dia, infelizmente, as crianças não têm isso no seu habitat natural. Até por falta de local. Exatamente. Também, né? Tem a questão da segurança. Sim, hoje a gente tem medo. Eu tenho um filho de 10 anos. Ele brinca hoje bastante na rua dos meus pais, que é onde eu cresci. Mas mesmo assim a gente acaba tendo medo, né? A gente brincou muito na rua, né? Nossa, cara. Campinho fantástico. De várzea. É muito bom, né? Por isso que o mercado da educação física hoje vem crescendo em grande escala. Atividade física é uma coisa, exercício é outra. O exercício físico nunca ficou tão em evidência devido, infelizmente, ao sedentarismo populacional no geral. Né? E aí, consequentemente, as pessoas precisam buscar novos caminhos para manter a tua capacidade funcional, para manter a qualidade de vida necessária para exercer as tarefas do dia a dia. Nessa linha, Ivan, de assunto tal que a gente está falando,
A gente escuta muito falar de saúde mental. Perfeito. O que é a saúde mental? Muito legal. Esse tema está muito em evidência hoje. Não, saúde mental. Para a gente falar de saúde mental, a gente precisa recordar a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, o que é saúde? Saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, são 3 grandes pilastras, né? E quando você perde uma dessas pilastras, quando você perde a saúde mental por uma síndrome de burnout, por exemplo, que foi uma coisa que eu já sofri, né? Você tem uma interferência direta nas suas liberações hormonais, que você vai interferir nas outras características, como a sua saúde física, com o aumento da produção de cortisol, que é um hormônio extremamente inflamatório. E aí, consequentemente, você vai entrar num processo mais de oclusão social, que aí vai interferir diretamente nessas 3 pilastras. Então, quando a gente fala de saúde mental, nada mais é que você manter os seus aspectos sociais e coletivos para que você tenha uma liberação de hormônio adequada para que você consiga manter um equilíbrio fisiológico, que no caso a gente chama isso de homeostase. E aí entra a característica da amizade, né? Entra o convívio com os amigos, entra o convívio com a sua família e assim sucessivamente. Um bom bate-papo com um bom café faz parte de liberação de um monte de hormônios. Eu abrindo o jogo para você aqui, irmão, há um tempo atrás, né? Eu fui diagnosticado com uma fisiopatologia neuropsicológica chamada de distinia, né? Que eu até abri o jogo nas minhas redes sociais sobre isso, cara. Que eu acho importante as pessoas entenderem essas características, e quando eu fui diagnosticado com isso, eu queria ajudar mais pessoas, sabe? A distinia, ela não é uma depressão, mas ela é uma falta de prazer na atividade de vida diária. Então a distinia pode ser... Não é depressão? Ela ainda não é uma depressão. É o estágio inicial da depressão? É o estágio inicial da depressão. Né? Interessante. É a falta do prazer pela atividade de vida diária. E aí os sinais... E aí os sinais dela são... Você começa a perder a vontade em relação ao convívio do trabalho, em relação ao convívio da sua família, você quer ficar um pouquinho mais isolado, seu amigo te chama para tomar uma cervejinha ali, bater um papo, você já evita essa característica, né? E ela pode ser despertada por eventos sociais. Uma desilusão profissional, amorosa, social, um problema familiar. Crise financeira. Crise financeira, né? E aí quando você vê realmente, você está dentro de um casulo ali, tentando se fechar. E aí o exercício físico é um dos fatores que pode te auxiliar nisso, porque o exercício físico libera serotonina, que muita gente conhece como hormônio do prazer, libera ocitocina, que é o hormônio do sentimento do amor, que ele é liberado pelo mecanismo de contração muscular, né? Então, quando a gente fala em exercício físico, é muito raso, e aí particularmente eu fico nervoso quando eu escuto isso, profissionais de educação física vinculando o exercício físico apenas a características de emagrecimento, cara. O exercício físico, o mecanismo de contração muscular, não é porque é a minha profissão, é porque isso é baseado em evidência. O mecanismo de contração muscular, ele é capaz de modular N ações fisiológicas que vão contribuir para a tua vida, tanto para a promoção de saúde, ou seja, para prevenir tua doença, mas principalmente para tratar a sua doença. Exercício físico reduz pressão, exercício físico reduz glicemia, exercício físico diminui a probabilidade de doenças neurodegenerativas, né? Quando você fala de exercício, seria exercícios regulares? Né? Regulares, porque... O que seria bom, por exemplo, na semana? 2 vezes? O que a literatura fala? A Organização Mundial de Saúde fala que você deve ter um programa de exercício que contemple você com 150 minutos de exercício por semana, envolvendo exercícios aeróbios, exercícios resistidos e exercícios de flexibilidade. É importante a gente separar 150 minutos por semana. Isso dá 2h30. É isso. Distribuído em 7 dias, por exemplo. Então, mas aí você pode mesclar entre o exercício assistido, sim, um programa, sim, um programa que você segue por um profissional, o caminhar, que é o exercício aeróbico, num passo mais... O importante, irmão, é a gente definir assim, ó,
o que é atividade física e o que é exercício. Atividade física é toda e qualquer ação muscular que te tire, que aumente seu gasto calórico em relação ao nível de repouso. Então eu vim andando do meu carro até aqui. Subir escada. Não pega Isso é uma atividade física. Sobe escada. Agora, o que é exercício físico? Exercício. Exercício físico é um programa de atividade física controlado em relação a ações fisiológicas de intensidade e volume. Legal. Adequado à característica clínica de cada indivíduo. E aí você distribui nesses 150 minutos qual é a prevalência física que mais aquele meu cliente ou paciente necessita, de acordo com a minha avaliação cinética funcional. Então acho isso importante a gente deixar bem claro, porque muitas vezes a pessoa está necessitando de um programa de exercício físico e não de atividade. Mas é óbvio que e ela procura quem, Ivan? Quem que é o primeiro, o cara tomou a decisão, eu preciso cuidar da minha saúde. Ela deveria... A primeira pessoa Perfeito. Que ela tem que cuidar, que ela tem que procurar. Se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu falaria que ela teria que primeiramente procurar um médico. Cardiologista. Um cardiologista. Mas os últimos deadlines de saúde, ou seja, diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mudaram. A primeira pessoa que ela deve procurar é um profissional de educação física habilitado e qualificado. Para quê? Para fazer uma avaliação cinético-funcional, uma boa anamnese, para verificar ou não a possibilidade da necessidade desse indivíduo iniciar um programa de exercício antes de uma consulta cardiológica e tirar ele do sedentarismo o mais rápido possível, ou realmente, através dos dados clínicos que ele coletou, pedir o auxílio e pedir a solicitação da liberação médica para esse indivíduo começar. Ivan, é possível envelhecer com saúde? É. E a questão genética? Legal. Não, olha, meu pai tem problemas cardíacos, minha família toda teve problema, né, de coração. Então eu tô propenso a ter isso. Eu tô com o pé lá, né? Já tô quase ali. É legal. É possível envelhecer com saúde? Sim. É possível envelhecer sem doença crônica? Não. Então vamos lá. O que é saúde? Saúde é um bem-estar. Então, depois dos 50 começa o remediar, Ivan? O que é saúde? Né? Um bem-estar físico, mental e social. Então eu posso envelhecer tendo hipertensão, tendo diabetes, tendo problema cardíaco, tendo uma doença neurodegenerativa. Porém, mantendo os 3 pilares. Mantendo, por exemplo, a capacidade funcional, mantendo a afetividade social e mantendo a efetividade emocional. Agora, envelhecer sem nenhuma doença crônica, Rimão... É difícil? É impossível, cara. Mas eu tenho uma osteofitose, eu tenho um bico de papagaio. É uma doença crônica articular não transmissível. Ela está lá. O problema é só ela doer. O problema é só se ela impedir a sua funcionalidade. Você tem que ir controlando. Exatamente. Eu tenho pacientes... Como eu tive a honra, por exemplo, de cuidar do seu pai, sim, e tenho outros pacientes, tenho o seu Yuji aqui de Suzano, 91 anos, com doenças crônicas associadas, porém com capacidade funcional, mantendo atividade de vida diária, indo ao trabalho, ou seja, dirigindo. Ele está envelhecendo, ele é um idoso muito longevo, porque ele já passou dos 90 anos com saúde. E aí ele tem... a atividade, a capacidade funcional dele mantida. Exatamente. E aí ele toma o seu banho sozinho, ele dirige sozinho, ele vai ao banco sozinho, ele tem autonomia. Eu acredito que para o idoso é muito importante ele ainda manter a independência da autonomia da vida dele. Então, o tomar banho sozinho, o caminhar sozinho, exatamente, se alimentar sozinho, então, isso muito importante. Quando eu avalio um idoso hoje, irmão, de verdade, eu não me pego as doenças crônicas dele. Pouco me importa as doenças crônicas. É óbvio que eu preciso saber das doenças crônicas, porque existem deadlines de saúde que vão me orientar a prescrição de exercício para determinada doença. Mas o que eu vou avaliar nele mesmo, no meu paciente, é a capacidade funcional dele. Ivan, eu trabalho aqui na Mediata, o estilo do meu trabalho é muito... o meu serviço é administrativo, né? E eu lido aqui com questões diárias de pressão. A gente tem uma atividade que exige muito mentalmente,
minha, né? Sim. Nós fazemos gestão de inadimplência para as empresas, então é só questões problemáticas em termos de solução. Nós temos que achar solução para crises financeiras de outras pessoas. Então esse é o nosso trabalho. Exige muita habilidade, sangue frio, né? A gente precisa ouvir, escutar bastante. Então eu começo o dia com a minha energia top, carga boa. Ao final do dia sempre tem a bateria meio arriada. Então o que eu tenho feito? Eu tenho feito, e aí eu quero que você... Estou me consultando contigo. Legal. Ao vivo. Bacana. Aí vai servir para outras pessoas também. Sim. Né? Hoje, então eu começo meu dia, tento começar meu dia com exercício, sempre acordo mais cedo, eu costumo acordar entre 6h30, 7 horas. Legal. Aí eu treino, faço meus exercícios com o meu personal Diego, indicado por você. Fera. Chatinho, mas fera. E aí durante o dia eu tento fazer as pausas. E dentro dessas pausas eu tento trabalhar um pouco em pé para a circulação, ajudar. Saio, caminho e tal. O que mais eu posso fazer? Vamos falar dos suplementos? Bacana. Olha, eu posso tomar suplementos? Isso é um assunto... Porque já me falaram, não, toma isso, toma aquilo, então, que vai ajudar e tal. Irmão, e aí? O suplemento é um assunto que gera bastante polêmica e eu vou dar minha opinião como fisiologista. Minha opinião baseada em evidência. É óbvio que a ciência não é exata. A ciência é exata desde que se prove ao contrário. O nome já diz. Suplemento. Então, o suplemento, na minha humilde opinião, baseado em evidência, ele só deve ser usado quando esse paciente, esse cliente, tem déficit daquele substrato nutricional. Sim. Né? Então, eu acho extremamente importante... Tomar por excesso pode ter até alguma mesmo, complicação? Vamos pensar nas proteínas da vida, né? O corpo humano ele não tem a capacidade de estocar proteína como nós temos a capacidade de estocar tecido adiposo, gordura e carboidrato. Então, literalmente, o cara vai jogar dinheiro pelo vaso sanitário. Né? Então, assim, antes da ingesta do suplemento, é extremamente importante a consulta a um profissional de nutrição que module a sua prescrição da suplementação baseado em dados bioquímicos. Aí eu acho extremamente válido. Né? Vou dar um exemplo. Eu passei um período bastante grande de estresse na minha defesa da tese de doutorado e eu tive alopecia areata, que é uma queda de cabelo específica de alguns pontos. Locais. E aí, nos meus exames bioquímicos, o médico junto com a nutricionista descobriu que eu tinha déficit nutricional de algumas vias enzimáticas, de algumas substâncias bioquímicas que poderiam interferir diretamente na queda de cabelo e nessa doença crônica. E aí, consequentemente, a nutricionista suplementou associado a fármacos que conseguiu resolver o meu problema. Então, em relação à suplementação, Rimão, eu acho extremamente importante. Tem déficit? Faça uso. Faça uso como? Com orientação nutricional. Não tem déficit? Não faça uso, cara. Legal. Não faça uso. Ivan, para a gente encerrar, como é que está hoje o mercado de trabalho para o profissional de educação física? Porque ele é um profissional que talvez tem os bons, lógico, tem sempre tem os menos bons. Mas é como em qualquer profissão, especialização e tal, você tem os bons que se destacam e tal. Mas hoje como é que você vê isso? Ele está abrindo muita academia também. Irmão, é muito legal a sua pergunta. Eu me formei em 2001, então já se vão 20 anos aí. Quando eu me formei na faculdade eu só tinha
duas opções básicas de trabalho. Ou ia para a área da educação física escolar, ou eu ia para o alto rendimento. No início da minha carreira eu fui para as duas coisas. Eu fui para o voleibol Suzano. Você tem uma vida eu fui atleta de profissional, voleibol, né? Como atleta. Isso, fui atleta, fui federado. Mais uma que vocês desconhecem. O Ivan foi atleta de voleibol profissional, jogando pelo Pirelli. Joguei até o juvenil lá na Pirelli. Pra quem não conhece Pirelli... O pessoal novo aí não vai conhecer não, né? Pirelli era um dos times mais Banespa, competitivos do Brasil e da América do Sul. Quase 10 anos, Pirelli e Banespa. Pirelli, Banespa e Bradesco, né? Rio de Janeiro. Bradesco do Rio. Bradesco do Rio. Então, agora, Pirelli é de Santo André, né? Santo André. E eu fui para lá em 1992. Banespa era Santo Amaro. E aí, eu tinha esses dois mercados de trabalho. No início, eu comecei nesses dois mercados de trabalho. O mercado da educação física nunca teve tão aquecido como nos dias de hoje. Nos meus melhores sonhos, eu não imaginava um leque tão grande e uma exposição tão grande do profissional de educação física nas mídias, na TV e tudo mais. Entretanto, porém, eu acredito que essa nova leva de profissionais, de estudantes, eles não estão sabendo aproveitar essas características. Eles usam a sua profissão num nível muito raso, cara. O profissional de educação física deveria ser o principal promotor de saúde pública do Brasil, né? Então, hoje a educação física ela cresceu muito, mas eu acho que o profissional de educação física ainda não entende o tamanho que ela é. E um mercado que cresceu em grande escala com uma falta de profissional muito grande é o uso do exercício físico como uma terapêutica mesmo para controle de doenças. Eu tive o prazer de, nesse período de docência universitária e como professor universitário, conhecer grandes garotos que despertaram para essa área terapêutica, que estão super bem na profissão, e um dos é o Diego, que cuida de você. Eu tenho o Paulo, o João, outros que foram meus estagiários também. Então, assim, hoje a gente tem um grande mercado de trabalho, mas eu ainda acho que o profissional de educação física não consegue ainda olhar a profissão dele lá no horizonte, a médio e longo prazo. Mas o mercado de trabalho hoje é fantástico. Para o profissional que se qualifica, para o profissional que raciocina fisiologicamente e clinicamente, não falta trabalho, muito pelo contrário. Então, você, profissional de educação física, saiba que o Ivan agora também está ministrando cursos. Estou na labuta aí. O objetivo grande disso, Rimon, dos cursos até então, isso, exatamente isso. O que eu queria falar e até dar uma orientação aqui, porque eu acompanho o seu trabalho, eu sei como que você se preocupa muito com a sua profissão, Sim. o seu desenvolvimento profissional. É que assim, a gente nunca pode parar de evoluir, Sim, verdade. De melhorar no aspecto profissional. O ideal é você ter o equilíbrio nessas três vias, vias que você falou da saúde, né? E eu acho que o profissional de educação física ele tem que melhorar sempre. Rimon, talvez só para tranquilo, só para eu cresci, meus avós falando, não, tem que ter um médico da família. Exatamente. Hoje talvez você tenha que ter o profissional da educação física andando com você. Você quer eu vou te dar um exemplo até familiar, que eu fico muito orgulhoso disso, né? Por exemplo, eu trabalho com a população idosa, atendi seu pai, sua mãe. Sim. Minha mãe atende até hoje. Até hoje, exatamente. E o meu maior orgulho é quando a sua mãe ou quando qualquer outro idoso que eu atendo passa a mão no telefone e fala: Ivan, eu estou com isso, o que você acha? É buscar essa orientação de saúde em relação à minha qualificação profissional. Você está falando da minha mãe, que já tem mais de 70 anos. Sim. Firme, forte, saudável. Firme e forte. Quando ela tem algum problema, ela liga para o Ivan. Primeiro, ela liga para você antes de ligar para mim. Eu tenho um orgulho enorme disso, legal, um prazer enorme. Prazer enorme. Isso mostra, por exemplo, que a confiança que eles têm em você. E o profissional de educação física, ele tem que pegar isso para ele. Porque pensa comigo, Rimon, a sua mãe vai no médico dela a cada 6 meses.
E ela me vê 2 vezes por semana. Então, minha mãe faz realmente o acompanhamento médico 2 vezes por ano. Por ano, exatamente. Legal isso, né, Ivan? É primordial. E aí ela consegue me dar também ferramentas em relação às modulações físicas, bioquímicas dela, para eu conseguindo ajustar essa prescrição de treinamento para fazer a principal coisa com a dona Mona, manutenção da capacidade funcional, que é o primordial. Eu quero te agradecer. Imagina. Os assuntos que nós abordamos aqui, tenho certeza que vão agregar para quem vai assistir esse vídeo. E aqui também quero agradecer ao Ivan, que acompanhou meu pai durante mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Hoje está ainda com a minha mãe. Sim. Meu pai, graças a Deus, manteve uma saúde perfeita. Mesmo com as questões que ele teve, né, mas sempre teve uma qualidade de vida muito boa. Conseguimos manter a capacidade funcional dele até os últimos dias de vida. Né? Exatamente. Meu pai fez tudo ainda por si só, com 87 anos, né? Muito bom. Te agradeço. Imagina, irmão, eu que agradeço. Ivan, obrigado. Muito bom falar com você. Obrigado. E quem sabe a gente não toma mais um outro café. Com certeza, estou à disposição, quando quiser. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.